Ontem vimos 2 Coríntios 7, agora pela manhã 2 Coríntios 8, e à noite 2 Coríntios 9. Glória a Deus. Natália, venha ler comigo. Os homens leiam comigo os versículos ímpares, as mulheres com a Nath, os versículos pares. Glória a Deus. Também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia. Porque no meio de muita prova de tribulação, manifestaram abundância de alegria, e a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza da sua generosidade. Porque eles, testemunho eu, na medida de suas posses, e mesmo acima delas, se mostraram voluntários, pedindo-nos, com muitos rogos, a graça de participarem da assistência aos santos. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas também deram-se a si mesmos, primeiro ao Senhor, depois a nós, pela vontade de Deus. E o que nos levou a recomendar a Tito, que como começou, assim também complete esta graça entre vós. Como, porém, em tudo manifestais superabundância, tanto na fé e na palavra, como no saber, e em todo cuidado, e em nosso amor para convosco, assim também abundeis nesta graça. Não vos falo na forma de mandamento, mas para provar, pela diligência de outros, a sinceridade do vosso amor. Pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por amor de vós, para que, pela sua pobreza, vos tornasseis ricos. E nisto dou minha opinião, pois a vós outros, que desde o ano passado, principiaste não só a prática, mas também o querer, convém isto. Completai agora a obra começada, para que, assim como revelastes prontidão no querer, assim a leveis a termo, segundo as vossas posses. Porque se há boa vontade, será aceita conforme o que o homem tem, e não segundo o que ele não tem. Porque não é para que os outros tenham alívio e vós sobrecarga, mas para que haja igualdade. Suprindo a vossa abundância no presente, a falta daqueles, de modo que a abundância daqueles venha suprir a vossa falta, e assim haja igualdade. Como está escrito, o que muito colheu não teve demais, e o que pouco não teve falta. Mas a graça de Deus, que pôs no coração de Tito a mesma solicitude por amor de vós, porque atendeu ao nosso apelo e, mostrando-se mais cuidadoso, partiu voluntariamente para vós outros. E com ele enviamos o irmão, cuja louvor no Evangelho está espalhado por todas as igrejas. E não só isto, mas também eleito pelas igrejas para ser nosso companheiro no desempenho desta graça ministrada por nós, para a glória do próprio Senhor e para mostrar a nossa boa vontade. Evitando assim que alguém nos acuse em face dessa generosa dádiva administrada por nós. Por nós. Pois o que nos preocupa é procedermos honestamente, não só perante o Senhor, como também diante dos homens. Com eles enviamos nosso irmão, cujo zelo, em muitas ocasiões e de muitos modos, temos experimentado. Agora, porém, se mostra ainda mais zeloso pela muita confiança em vós. Quanto a Tito, é meu companheiro e cooperador convosco. Quanto a nossos irmãos, são mensageiros das igrejas e glória de Cristo. Manifestai, pois, perante as igrejas, a prova do vosso amor e da nossa
na presença destes homens. Aleluia. Vamos ficar de pé e vamos orar uns pelos outros. Em nome de Jesus. Natália, ore por todos nós. Amado Pai e Deus, eu quero te glorificar nessa manhã pelo teu imenso amor derramado nos nossos corações, pelo teu Espírito Santo que nos foi otorgado. Obrigado. Obrigada, Senhor, por estarmos reunidos aqui, nesse momento, Senhor, para exaltar ao teu nome, para render graças ao Senhor pelo teu amor, pela tua misericórdia, aleluia, pela tua Senhor. Bondade para conosco. Porque se hoje estamos aqui Glória respirando, nos movendo, se estamos aqui, Senhor, podendo glorificar ao Senhor, é porque o Senhor nos trouxe à existência para este momento, porque o Senhor planejou desde a fundação do mundo para que estivéssemos reunidos aqui em comunhão com os nossos irmãos, para exaltar ao Senhor e para aprender do Senhor cada dia mais. Senhor, que a tua graça, Senhor, esteja no coração de cada irmão aqui. Aleluia. Que o Senhor possa estar abrindo, Senhor, os seus olhos, os seus ouvidos, para que a palavra do Senhor penetre até o ponto, Senhor, que é necessário na vida de cada um, Pai, para trazer transformação e renovação segundo a tua vontade. Senhor, que nessa manhã todos aqueles que estão enfermos, todos aqueles que estão preocupados, todos aqueles que estão passando por alguma aflição, Senhor, glória que o Senhor possa estar fortalecendo pelo teu amor, Pai. Porque temos essa confiança Aleluia. no Senhor, porque mesmo passando por sofrimentos, Pai, Deus, o Senhor está conosco poderoso. Todos os dias e até a fundação do Aleluia. mundo, Senhor. O Senhor está conosco, Pai, Te e louvamos. temos essa alegria no nosso coração de que o Senhor, Pai, caminha juntamente conosco, Glória nos levando, Deus. Senhor, à santificação e à edificação através da Aleluia. Tua palavra, Senhor. E que nessa manhã, Pai, a Tua palavra possa penetrar nas nossas vidas e fazer a mudança necessária para a Tua glória. Perdoa, Senhor, as nossas falhas, os nossos pecados, Pai, as nossas fraquezas. Deus, renova a nossa mente pelo Teu Espírito Santo. Pai, que bom possamos estar alheios à Tua voz, que não possamos estar dispersados, Senhor, nem dispersos, Pai, para o que o Espírito Santo de Deus quer operar nas nossas vidas, mas que possamos estar atentos, Pai, à Tua voz, sensíveis ao Teu Espírito Santo, para caminharmos com fé no Senhor. Sejamos vigilantes e sóbrios todos os dias, para a honra e glória do Senhor. Amém. Pai. Aleluia. Obrigado. Obrigado, Nath. Amados, podem estar sentados em nome de Jesus, na presença do Senhor. Vamos continuar a analisar a segunda epístola de Paulo aos Coríntios. Essa epístola que tem 13 capítulos e que eu dei o título a ela de Consolação. Lembrando que Deus é o nosso Consolador. Amém? O Pai nos consola, Jesus nos consola, o Espírito Santo nos consola. Nós temos de Deus todo o conforto, toda a consolação. Essa epístola está dividida em uma introdução, um desenvolvimento e uma conclusão. Nós já analisamos a introdução, que eu dei o título de Esperança. Nós estamos agora no desenvolvimento, que eu dei o título Zelo e Autoridade. Porque dentro deste desenvolvimento, o apóstolo Paulo vai falar acerca do seu zelo apostólico pelas igrejas, pelas almas dos fiéis, para que eles cresçam no Senhor. E a sua autoridade apostólica que ele recebeu de Deus para corrigir severamente todas as vezes que ele vê algum erro nessas igrejas. Nós estamos dentro desse desenvolvimento. Depois nós vamos chegar no final da epístola, na conclusão, no capítulo 13, sobre a comunhão com o Espírito Santo de Deus que há entre os verdadeiros crentes. O desenvolvimento dessa epístola, que eu dei o título Zelo e Autoridade, ele tem duas partes. A parte 1 e a parte 2 são as duas principais partes da epístola. Na primeira parte, que nós já terminamos, Paulo fala sobre a eficácia ministerial do Evangelho em nossas vidas.
tá? Transformando-nos em cartas de Cristo, transformando-nos em vasos de misericórdia, transformando-nos em embaixadores e cooperadores com Deus na sua obra. Aleluia! Na parte 2 vamos ver as armas poderosas deste ministério, do ministério da palavra de Deus, da obra de Deus. As armas de Deus são poderosas para destruir qualquer artimanha do inimigo. Nós já terminamos a parte 1 e nós estamos agora dentro da parte 2. A parte 2, que eu dei o título de Armas Poderosas, tem 2 blocos. Bloco 1 e o bloco 2. O bloco 1, onde nós estamos, Paulo deu o título de Amor Não Fingido. O amor que Paulo falou também na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 13, o amor de todas as armas poderosas que Deus nos dá, o amor é a mais poderosa de todas. No livro dos Cânticos de Salomão está escrito que o amor é mais forte do que a morte. O amor vence todas as coisas, mas não é qualquer amor, é o amor de Deus, que conforme está escrito em Romanos 5:5, esse amor de Deus, o amor ágape, ele é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. O que o Espírito Santo está fazendo dentro de nós? Muitas coisas misteriosas. Uma delas, derramar o amor de Deus em nossos corações. E esse amor tem uma característica, é um amor não fingido, é um amor verdadeiro. Tem muito amor fingido por aí, viu? Amor fingido é amor humano é fingido, amor humano é interesseiro. Agora o amor de Deus, ele é sincero, é amor não fingido, e é com esse amor que Deus quer que nós o amemos e que nós amemos uns aos outros. Amém? É isso que o principal tema do bloco número 1. A maior arma, a arma mais poderosa do nosso ministério evangélico, da nossa vida cristã, é o amor. É com o amor de Deus que nós podemos vencer todas as coisas, todas as adversidades. Aleluia? O bloco 2, que nós vamos entrar ainda na quarta-feira. Quarta-feira estaremos entrando no bloco 2. Hoje, domingo, nós vamos terminar o bloco 1, hoje de manhã e à noite. O bloco 2 nós vamos ver na quarta-feira e no sábado e domingo de manhã. São 3 capítulos, 10 a 12. Paulo vai falar sobre a sua autenticidade ministerial. A relação entre o bloco 1 e o bloco 2 é que um autêntico ministro do Evangelho prega por amor, ensina por amor, corrige por amor e consola por amor. Aleluia? Não é por interesse próprio, mas por amor a Deus, amor à sua palavra e amor ao rebanho de Deus. Isso é o que comprova, que autentica um verdadeiro ministério cristão. A presença do amor de Deus. Porque se não tiver amor, não somos nada. E tudo que fazemos, se não tiver amor, perde todo o seu valor. Amém? Então vamos nos concentrar aqui no bloco 1. O bloco 1, que eu dei o título Amor Não Fingido, ele tem 2 segmentos. Segmento 1 e o segmento 2. Ontem à noite, nós terminamos o segmento 1. Onde Paulo chama a atenção dos coríntios a aumentarem o afeto. Lembrando que o amor de Deus pode se manifestar através de uma verdadeira afetividade, dilatar o coração, abrir o coração não somente a Deus, mas também ao próximo, também aos irmãos, também a todas as pessoas, especialmente aos irmãos na fé. Aumentar o afeto, porque Satanás age de tal maneira que a gente tenha desafetos com as pessoas. Isso é terrível. É terrível ter desafetos contra as pessoas. A gente fica ruim.
Então Paulo orienta, olha, aumentem o afeto, aumentem o carinho, dilatai-vos, acolhei-nos como irmãos, acolhei uns aos outros. Quebra todo esse gelo, porque o mundo que estamos vivendo é um mundo frio de amor e cada vez mais frio. E tem a profecia de Jesus para o final dos tempos, em Mateus capítulo 24, onde Jesus diz que com a multiplicação da iniquidade no mundo, o amor de quase todos se esfriará. Nós já estamos experimentando amor, amados, esse amor se esfriando. Tanto no contexto familiar, que é onde deveria ter mais amor, como no contexto de igreja, de comunidade, de irmãos reunidos, muito frios, irmãos estão muito frios uns com os outros, e essa frieza a gente vê no mundo, nas coisas mais simples que existem no mundo. Não sei se vocês têm notado por aí, no meio da sociedade, no meio do comércio, as pessoas no trânsito parece que odeiam umas às outras, parece que não estão dirigindo, parece que estão guerreando umas com as outras, parece que estão preparadas a qualquer coisa, por qualquer coisa, tirar uma arma e dar um tiro em alguém. Não tem um mínimo de consideração pelo ser humano. Os atendimentos básicos por aí, balconistas, sei lá o que, secretários, pessoas que atendem no comércio ou aí. Antigamente as pessoas trabalhavam com amor, tratavam até o cliente com amor. Hoje você chega numa panificadora, você deseja o quê? Só quer o que mais? Um povo amargo, parece que está ali, não sei, obrigado, não sei o que mais, entendeu? Então as pessoas estão frias, odientas, o ódio está tomando conta dessa sociedade, um povo sem afetividade, um povo sem amor, um povo sem afeto. No segmento 2, Paulo fala sobre assistência aos santos, é o que nós entramos hoje, capítulo 8 e capítulo 9. Sobre esse assunto nós vamos falar no capítulo 8 agora de manhã e o capítulo 9 à noite. Assistência aos santos. Se não aumentar o afeto, ninguém assiste ninguém ajuda mais ninguém. Todo mundo fica ajudando só a si mesmo e os outros deixa para lá. Não é? Então Paulo fala sobre a assistência aos santos. O que isso significa? Vamos ver este segmento 2. Está dividido nesses dois capítulos, capítulo 8 e o capítulo 9. O capítulo 8, Paulo dá a seguinte exortação: aprendam a dar. Os cristãos precisam aprender a dar, aprender a doar. Que isso é o âmago do Evangelho de Cristo Jesus. Onde está escrito em Atos dos Apóstolos que há mais alegria em dar do que em receber. Quanto mais as pessoas ficam egoístas, menos elas pensam em dar. Elas só pensam em receber. Paulo, nesses dois capítulos, vai falar sobre esse aspecto muito importante da vida cristã, que só se manifesta onde existe verdadeiramente o amor de Deus e a maturidade cristã. Pode notar que quanto mais criança, mais se apega nas coisas, mais egoísta é. Mas quando a maturidade passa a dividir, a compartilhar, a dar. Então, capítulo 8, a lição é essa: aprendam a dar. E no capítulo 9, que nós vamos ver à noite, esse dar tem que ser com alegria, porque Deus ama a quem dá com alegria. Se Deus ama a quem dá com alegria, e quem não dá com alegria, Deus não ama. Deus ama quem dá com alegria. Tá certo? Muito bem. Estamos aqui dentro desse segmento. Esse segmento 2, deixa eu falar um pouco mais sobre ele. Por que ele surgiu aqui no contexto dessa segunda epístola de Paulo aos Coríntios? Em primeiro lugar, por um motivo histórico. Um motivo histórico. Naquela época, naquele primeiro mundo, onde o mundo ali começou a se propagar, a aumentar o número de pessoas na face da terra, eram tempos ainda recentemente bárbaros. Tá?
Amados, não é à toa que nós dividimos o nosso calendário entre AD, antes de Cristo, AC, desculpe, antes de Cristo, e DC, depois de Cristo. Já viram como mudou o calendário? Antes de Cristo, depois de Cristo. Essa mudança é uma mudança muito característica. Realmente o mundo mudou com a vinda do Senhor Jesus Cristo. Muita gente pode não prestar atenção nisso, pode até não vincular as mudanças positivas que aconteceram no mundo com a vinda de Cristo, mas foi a vinda de Cristo que trouxe uma tremenda transformação para o mundo. Até antes de Cristo, até a vinda de Cristo, nós lemos na história, a história da humanidade, em qualquer nação que existia, em qualquer nação antiga, era uma história bárbara. Não era como hoje, que você podia sair na rua. Se você saísse, tinha que sair muito bem armado. É lança, é flecha, é arco, é facão, é sei lá o quê. Porque você saía de casa para matar ou para morrer. Eram tempos bárbaros. Tá? Eram tempos bárbaros. Quando Jesus veio, quando o Verbo se fez carne e habitou entre nós, começou a haver uma mudança na civilização. Começou a haver uma mudança drástica na sociedade. E de repente chegamos num ponto, amados, nós nem sabemos que vivemos num ponto, apesar do mundo ainda ser muito mal, nós estamos aqui no salão aberto, todo mundo deixou a sua casa lá, todo mundo está aqui, todo mundo anda pela rua, todo mundo tem o direito de ir e vir. Há uma certa liberdade no mundo. Você pode viajar nesse mundo para qualquer lugar, você pode se comunicar com qualquer pessoa, em qualquer lugar, através do progresso tecnológico aí do telefone, celular, internet, etc. O mundo progrediu e nós temos que saber enxergar nesse progresso os elementos positivos. Esse progresso, apesar de ter coisas negativas, tem elementos tremendamente positivos. O nosso modo de vestir mudou. Como as pessoas se vestiam antigamente nos tempos bárbaros. O nosso modo de viver, o nosso dia a dia. Nós saímos de casa para trabalhar, voltamos para casa, temos geladeira, tem comida na geladeira, tem luz elétrica, tem água encanada. As civilizações progrediram e mudaram, e sociólogos não dizem isso, filósofos não dizem isso, porque não enxergam, porque são cegos espirituais, mas essas mudanças para melhor aconteceram porque Jesus pisou nessa terra. Foi porque Jesus pisou nessa terra que nós vivemos aí com muito mais segurança, com muito mais recursos próximos a nós. Você lembra antigamente, se alguém ficava doente num lugar, tinha que viajar distância para conseguir alguma coisa. Hoje em dia nós temos tudo próximo, uma sociedade onde onde é possível viver ainda em harmonia. O que nós temos de ruim ainda na humanidade é a humanidade, é o homem. O homem é que atrapalha tudo isso, o homem com seu egoísmo, o homem com a sua maldade, é o que faz com que ainda isso não seja perfeito. Mas Deus ainda vai fazer uma humanidade perfeita. Sabe quando? No reino milenar. No milênio de Cristo vai haver uma humanidade perfeita aqui na terra, onde não se armarão mais para a guerra. Nós ainda não vivemos um momento perfeito. Mas a história da humanidade se compõe de 3 tempos. Nós estamos no segundo tempo. O primeiro tempo foi antes de Cristo. Olha, tempos bárbaros. E essa barbaridade começou aonde? Caim matou Abel. Começou de um irmão matando o outro irmão.
Caim matou Abel. Dali, genocídio, homicídio, suicídio, maldade. O homem, até filósofos se levantaram para dizer, o homem é um ser para a morte, porque a morte persegue o homem tem as mãos manchadas de sangue. Deus fala através do profeta Isaías no capítulo 59, vossas mãos estão manchadas de sangue. Tempos bárbaros, nós vivemos tempos, a humanidade teve tempos bárbaros. Esse primeiro tempo passou, porque Jesus veio. Nós estamos no segundo tempo, depois de Cristo. Depois de Cristo, amado, nós temos que ver que as coisas foram melhorando. As coisas foram melhorando. O que está piorando agora, para a grande tribulação, é a espiritualidade. As pessoas estão espiritualmente mortas. Mas em termos de recursos humanos, em termos de sociedade, nós temos muito mais recursos hoje do que já tiveram as pessoas em toda a história antiga. Esse segundo tempo, que chama-se depois de Cristo, que nós estamos vivendo, é um tempo bem melhor do que foi antes de Cristo. Mas haverá um terceiro tempo. Esse segundo tempo vai terminar com os 7 anos da grande tribulação. Os 7 anos da grande tribulação terminam com a guerra do Armagedon. Na guerra do Armagedon, toda essa terra será purificada pelo fogo. E depois disso, então, haverá novos céus e nova terra onde habita a justiça. Essa terra mesma, renovada, purificada, vai acolher o terceiro tempo da humanidade. O terceiro tempo da humanidade será de 1000 anos. O reino milenar de Cristo, onde uma humanidade estará se desenvolvendo na terra sem a presença de Satanás e dos demônios. O diabo não estará na terra. Isso vai ser uma grande diferença. Cristo estará reinando no meio dessa humanidade, porque o número dos eleitos será completo ali, no reino milenar de Cristo. E ali a Bíblia fala que já não se prepararão, já não estudarão para a guerra, não haverá nação contra nação, transformarão suas espadas em relhas de arados, suas lanças em podadeiras. Diz que haverá paz até no meio da natureza, que até o leão comerá palha com o boi, que a criança brincará na cova da serpente e a serpente não vai picá-la. Haverá tanta paz, tanta harmonia, que a própria natureza vai sentir isso. Isso será durante o reino milenar de Cristo, para aquela humanidade que ainda vai existir lá. Nós fazemos parte dessa humanidade que está nesse segundo período de tempo. Portanto, Deus planejou 3 períodos de tempo. O primeiro já passou. O segundo nós estamos vivendo, podemos dizer que está quase terminando, estamos próximos do fim. E haverá o terceiro tempo para Deus continuar gerando nessa terra uma nova humanidade no reino milenar de Cristo. A igreja de Corinto, como as igrejas da Acaia, da Macedônia, né? Da Macedônia inteira, da própria Judéia, de Israel, as igrejas de Jerusalém, da Síria, de Antioquia, etc. Todas essas igrejas viveram ainda no primeiro século, quando o Novo Testamento ainda estava sendo revelado. No primeiro século, segundo século, terceiro século, ainda havia muitos resquícios dos barbarismos dos tempos antes de Cristo. E isso fazia com que as nações, as cidades, que não eram unidas, que eram divididas, que eram armados uns contra os outros, passarem por períodos grandes de fome. A fome
tá? De cidades inteiras, pessoas, até nações inteiras. No Antigo Testamento, se vocês lembram, das 7 vacas magras que representavam 7 anos de fome intensa e que só tinha comida no Egito, porque Deus mandou José para lá e com sabedoria eles economizaram, guardaram mantimentos para se alimentarem e alimentarem também os outros que precisassem durante 7 anos de fome. Esse negócio de ter fome massiva, muita gente com fome, nações inteiras sem colheita, sem comida, com fome total, é uma marca dos tempos bárbaros. Porque os seres humanos, por causa do pecado, não aprenderam a administrar a criação de Deus. Deus criou o homem, um dos propósitos, como administrador da criação, para que não faltasse recursos para nenhum homem. Mas como o homem pecou, tornando-se egoísta, a humanidade foi avassalada por muitas épocas de fome constante. Hoje em dia, a fome está quase que restrita a alguns países ou algumas nações em subdesenvolvimento, e muitas delas, tá, não enxergam que essa fome, esse subdesenvolvimento, é porque não se abrem a Jesus Cristo. É porque adoram a deuses pagãos, porque são adoradores de demônios. E isso tem um reflexo tremendo na sociedade deles. E um dos reflexos é a fome, a doença, a falta de recursos, porque estão resistindo, como diz no Salmo 2, ao Pai e ao Filho, o Senhor e o seu Cristo, inutilmente. E eles mesmos recebem, essas nações recebem as consequências, são avassaladas pela fome, pelas doenças, pela morte, pelas coisas bárbaras que continuam havendo no meio deles, porque Jesus não é bem-vindo nessas terras. Mas essas nações onde tem fome, quando começa a chegar o Evangelho, e pessoas de lá começam a se converter a Cristo Jesus, começa a ter assistência. Começa a fluir uma certa assistência e começam a sair dessa miséria. Amados, o motivo da miséria humana é a falta de Deus. É a falta de Deus. É o motivo da miséria humana. Deus realmente nos faz um bem tremendo. Deus realmente é bom. Deus realmente é provedor. É Jeová Jireh. Deus realmente é provedor. Aleluia. Nessas épocas aqui do 1º século, as igrejas cristãs, por ainda viverem resquícios do tempo antes de Cristo, sofriam, as cidades onde essas igrejas estavam, sofriam essas questões de fome em massa, de não ter o que comer. Só que uma coisa inédita começou a acontecer. Uma coisa que não acontecia antes de Cristo. Antes de Cristo. Quando uma determinada igreja numa cidade sabia que os irmãos da outra igreja, lá da outra cidade, aquela cidade estava passando por momentos difíceis, estava passando por uma fome avassaladora, os irmãos dessa cidade de cá reuniam víveres, bens em abundância para dar assistência aos santos daquela cidade onde estava havendo fome. E levavam alimentos para eles. É sobre isso que Paulo está falando. Que coisa maravilhosa, irmãos. É sobre isso que Paulo está falando. Olha como a vinda de Cristo, a presença de Jesus, realmente opera maravilhas. Irmãos levavam assistência aos santos. Só que Paulo, que conhecia muito bem
cada uma dessas igrejas, principalmente essas igrejas da Macedônia e da Acaia, onde estava ali a Grécia Antiga, a região da Grécia Antiga, ele percebeu que tinha uns que doavam mais do que os outros. Por exemplo, os filipenses, para quem Paulo escreveu a carta aos filipenses, que habitavam na cidade de Filipos, que era a região da Macedônia. As igrejas da Macedônia, assim como da cidade de Filipos, eles eram generosos em dar. Eles eram generosos em oferecer. Tá? Vamos ver o capítulo que nós lemos aí logo no início, o capítulo 8. Olha só aqui, ó. Começa do primeiro versículo. Também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia. Porque por meio de muita prova de tribulação, manifestaram abundância de alegria, e a profunda pobreza deles, olha só, eram igrejas pobres, tá? Eram igrejas, pobreza aqui é pobreza material, tá? É pobreza material. As igrejas da Macedônia, Filipos, Tessalônia, os Tessalonicenses, tá? São todas igrejas da Macedônia, tá? A profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza da sua generosidade. Ou seja, eles eram crentes pobres, mas crentes generosos. Porque eles, testemunho eu, na medida de suas posses, olha só, na medida de suas posses, e mesmo acima delas, se mostraram voluntários. Sendo pobres, eles doavam não só na medida das posses deles, mas até acima das posses deles. Que Paulo fica impressionado. Mas vem cá, gente, vocês precisam também. Vocês estão doando mais do que devem. Já viu alguém falar isso? Isso acontecia com as igrejas da Macedônia. Pedindo, e olha só o que eles fizeram com Paulo no versículo 4, pedindo-nos com muitos rogos a graça de participarem da assistência aos santos. As igrejas da Macedônia procuraram Paulo. Paulo, pelo amor de Deus, nós também queremos participar da assistência aos santos. Nós também queremos ajudá-los. Vocês não se arrepiam, não? Amados, que coisa impressionante o que o amor de Deus pode fazer. Versículo 5, e não somente fizeram como nós esperávamos, mas também deram-se a si mesmos, primeiro ao Senhor, depois a nós, pela vontade de Deus. O que nos levou a recomendar a Tito, que como começou, assim complete essa graça entre vós. Na Macedônia, as igrejas eram assim, ó. Os crentes eram generosos. Sabiam o que era dar. Quem aprende a dar, aprende a ser como Deus. Deus amou-nos tanto que nos deu seu Filho unigênito. Deus não ficou procurando no bolso uma moedinha assim para dar para nós, não. Ele nos deu o que Ele tinha de mais precioso. E Ele falou, esse é o meu Filho amado. É nele que eu me comprazo. É nele que eu tenho
todo o meu prazer. Ele é a coisa mais rica que eu possuo. E eu estou dando ele para vocês. Quem aprende a dar, se iguala a Deus. Em Efésios 5, Paulo fala assim, sede imitadores de Deus como filhos muito amados. Sede imitadores. Onde temos que imitar a Deus, amado? Em tudo. E uma das coisas é na doação, em saber dar, em saber doar. E como Paulo disse aqui dos macedônios, das igrejas da Macedônia, no versículo 5, não apenas doar nas suas posses ou até acima das suas posses, mas aprender a doar a si mesmos. Dar-se a si mesmos. É muito difícil nesses últimos tempos agora, como diz o apóstolo Paulo em 1 Timóteo, acho que é 2 Timóteo capítulo 3, logo no início, que nos últimos tempos os homens ficarão egoístas. Não querem dar nada, só querem receber. Só querem receber. Os últimos pseudo-avivamentos que vieram para as igrejas ensinaram as pessoas a falar o quê? Do púlpito as pessoas falam assim, receba! 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 Não tem ninguém falando dê? Se doe. Existe homens exploradores formados no que nós chamamos de lábia para arrancar dinheiro do bolso das pessoas, mas arranca esse dinheiro e as pessoas dão esse dinheiro não porque estão dando, é porque a motivação que eles jogam é uma motivação comercial. Se você der, Deus vai te dar mais. É para tentar comprar prosperidade. Isso não é o Evangelho de Jesus Cristo. O Evangelho de Jesus Cristo é dai. Dai sem daí esperar coisa nenhuma. Dai e dar-se-vos-á. Medida boa, cheia, recalcada, sacudida e transbordante se vos dará também. Aprendam a dar. É o que Paulo está falando aqui no capítulo 8. Olha o que ele vai dizer. As igrejas da Acaia, a maior delas era a igreja de Corinto, eram mais ricas. Eram mais ricas e menos doadoras. Eram mais ricas e menos doadoras. Para os macedônios, Paulo não precisava pedir nada. Eles estavam prontos a dar. Para os coríntios, ele teve que pedir. Para os coríntios, ele teve que pedir. As igrejas da Acaia, como a igreja de Corinto, eram mais ricas. Poderiam dar muito mais. Amados, é por isso que Jesus disse que é muito difícil um rico entrar no reino dos céus. No meu ministério eu já convivi com muitos ricos. E eu testemunho para vocês que isso é verdade. Eles não dão nada. Eles não dão nada. E quando você pensa que eles vão dar alguma coisa, eles não dão, eles compram. Ricos compram. Eles não dão. Até hoje eu não conheci um rico que soubesse dar. Não sabem dar. São
avarentos. E quando a gente pensava que ele estava dando alguma coisa para alguém, de repente descobrimos que estava era querendo comprar com aquelas coisas que, aquelas coisas que davam, estavam querendo comprar, até comprar pessoas. E eu já ouvi muitos ricos dizerem essa frase absurda e ímpia que eu vou falar agora. Que cada pessoa tem o seu preço. Ricos compram pessoas. Onde que a gente vê isso na Bíblia? Lá em Apocalipse, na Babilônia, na queda da Babilônia. E com a tua riqueza comprastes todas as sortes de bens, inclusive almas humanas. Isso é coisa do diabo. É muito difícil um rico entrar no reino dos céus. As igrejas da Macedônia eram pobres, mas eram abertíssimas. Abertíssimas para doar. Abertíssimas para doar. Eu desafio você. Saia por aí evangelizando, e evangelize em casa de ricos, e evangelize em casa de pobres. Eu já fiz isso, no Brasil inteiro. E entrei em casa de muitos ricos. Já tive mansões aí pregando o evangelho que você não imagina. E entrei em casa de pobres, em favelas, de palafitas. Sabe o que acontecia na casa dos pobres? Sabe o que acontecia na casa dos pobres? Oh, vem cá, senta aqui com a gente, vamos comer junto. Os pobres abriam para doar alguma coisa para a gente. Ricos ficavam assim, esperando a gente ir embora. Não ofereciam nem um copo de água. É muito difícil um rico entrar no reino dos céus. É mais fácil um camelo passar no orifício de uma agulha do que entrar um rico no reino dos céus. Porque aqueles que querem ficar ricos caem em tentações perniciosas. Porque a raiz de todos os males é o amor ao dinheiro. Aqui está. Estou mostrando para vocês um dado histórico que comprova isso. As igrejas da Macedônia eram pobres, mas abertas a doar. As igrejas da Acaia eram ricas, mas fechadas a doar. Fechadas a doar. E aí Paulo fala para eles assim, olha o versículo 7. Versículo 7. Como, porém, em tudo manifestais superabundância, tanto na fé e na palavra, como no saber, e em todo cuidado, e em nosso amor para convosco, assim também abundeis nesta graça. A igreja de Corinto, amados, não era uma igreja ruim, não, era uma igreja boa. Dá mais uma olhada, eu quero que você dê mais uma olhada em 1 Coríntios, na primeira carta de Paulo aos Coríntios. Primeira carta de Paulo aos Coríntios. Deixa eu tentar abrir. Primeira carta, capítulo 1. Primeira carta. Volta na primeira carta e veja o capítulo 1. Por que Paulo vai dar graças a Deus aqui no versículo 4? No versículo 4 até o versículo 7. Olha só, acompanhem comigo. Sempre dou graças ao meu Deus a vosso respeito, a propósito da sua graça que vos foi dada em Cristo Jesus. Porque
em tudo fostes enriquecidos nele, em toda a palavra e em todo conhecimento, assim como o testemunho de Cristo tem sido confirmado em vós, de maneira que não vos falte nenhum dom, aguardando vós a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo. Igreja boa. Igreja boa. Em tudo fostes enriquecidos. Fostes enriquecidos, em toda palavra. É uma igreja que recebeu boa palavra de Deus. Como nós aqui recebemos. Toda a palavra de Deus. Todo conhecimento. Não era uma igreja de ignorantes, não. Era gente que tinha conhecimento de Deus, da sua palavra. Testemunho de Cristo confirmado. E não falta nenhum dom. Uma igreja superdotada. Muitos dons. É disso que Paulo fala também. É disso que Paulo fala também no capítulo 8. Volta agora na 2 Coríntios, capítulo 8. Capítulo 8, versículo 7. Está falando dessa mesma coisa que falou lá em 1 Coríntios 1, Em tudo manifestais superabundância, tanto na fé, havia muita fé, superabundância de fé na igreja aos Coríntios. Superabundância na palavra, muita palavra. Superabundância no saber, muito conhecimento. Superabundância em todo cuidado e em nosso amor para convosco. Nós amamos vocês. E Paulo fala assim, eu amo tanto vocês que eu não pedi nada de vocês para mim mesmo. Quando eu estava no meio de vocês, eu trabalhei com as minhas mãos para me sustentar, para não ser pesado para vocês. Já a igreja de Filipos, Paulo teve que escrever, eu escrevo agradecendo a vocês porque vocês mandaram oferta muito além do que eu precisava. Os filipenses doaram a Paulo muito mais do que ele precisava. Está lá em Filipenses capítulo 4. Paulo, obrigado, constrangido a agradecer a superabundância de doação para os coríntios. Não deram nada a Paulo. E ele não pediu nada também. Para não ser pesado a eles. Não, vou ser pesado para vocês. Não quero não. Eu amo vocês. Mas agora que ele está ensinando, abundeis nesta graça. Vocês são superabundantes em tudo, sejam superabundantes também na graça de dar. Na graça de doar. De aprender a ser doadores. De aprender a estar prontos a dar. E vou dizer uma coisa para vocês que não é uma motivação para dar. O que eu vou dizer agora não é uma motivação para você aprender a dar, para você aprender a doar, não. Porque isso não pode ser usado como motivação. Mas é uma realidade. É uma realidade da lei, da semeadura, que nós vamos ver no capítulo 9 hoje à noite. Quem semeia pouco, colhe pouco. Quem semeia muito, colhe muito. Deus não fica devendo nada. A Bíblia diz em Provérbios que quem dá aos pobres, empresta a Deus. E Deus não fica devendo nada. Precisa ver como Deus recompensa em superabundância. Em superabundância. E o que ele não recompensa na terra é porque ele guarda, porque nós temos que buscar recompensa no céu.
onde a traça e a barata não corroem, onde os ladrões não furam e não roubam. Mas Deus sabe recompensar tanto na terra como no céu. Isso aqui não é motivação para você aprender a dar, não. Porque se você quiser dar pensando no que vai receber de volta, essa motivação está errada. Essa motivação está errada. A motivação correta é dar pensando assim: eu estou dando e não estou esperando absolutamente nada de volta. Eu estou dando porque eu amo ao Senhor. E porque eu amo o Senhor, eu amo também os irmãos. Essa é a motivação correta para doar. O amor. E nenhum interesse. Porque o amor não busca seus próprios interesses. Mas que é uma verdade absoluta. Que Deus faz superabundar naquilo que alguém dá, naquilo que alguém oferta com amor, com alegria, é verdade. Paulo escreve então ensinando aqui aos coríntios, amado, aprender a dar. E essa é uma das nossas armas poderosas, geradas pelo amor. O amor gera todas as outras armas. A principal arma é o amor. E o amor gera as outras almas, porque por amor nós aprendemos a dar, aprendemos a doar. Quando alguém se fecha, pode ter certeza que ficou alguém aí fechado com ele. Satanás. Quando alguém se abre para doar, Satanás não tem lugar nessa vida. Por isso Paulo diz: não deis lugar ao diabo. Por isso Tiago escreveu assim aos ricos: ricos, as vossas riquezas estão carcomidas. Entesourastes para fogo, entesourastes para condenação. Que coisa, hein? Há muito que aprendermos sobre isso, e isso faz parte da doutrina profunda da palavra de Deus. Hoje à noite vamos continuar dentro desse tema, no capítulo 9, em nome do Senhor Jesus. Ore agora comigo. E vamos orar pedindo ao Senhor para nos dar um dom. Eu quero pedir um dom nessa manhã. O dom da generosidade. Ajuda-nos a ser generosos, Senhor. Ajuda-nos a ser generosos. Ajuda-nos a aprender a dar mais do que receber. Pai, nos deste tudo. Nos deste tudo em Cristo Jesus. Ao nos dar Jesus, estava dando-nos exatamente tudo. Nos destes vida com abundância. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Precisamos de Ti, Senhor. Ensina-nos a ser assim. Ensina-nos a ser doadores. Ensina-nos a ser pessoas que amam doar, que amam também se doar.
doar não somente bens ou dinheiro, mas doar também tempo, doar emocionalmente, que é o perdoar. Ensina-nos, ó Deus. Sopra em nós, Espírito Santo, e ensina-nos. Fique de pé agora e peça ao Espírito Santo, que já habita em você. Ensina-me a abundar também nessa graça, não só em toda fé, não só em toda palavra, não só em todo conhecimento, mas também ensina-nos a abundar nessa graça de dar. Sopra, Espírito Santo. Breathe on me, breath of God, love and life that makes me free. Breathe on me, breath of God. Fan the flame within me. Teach my heart, heal my soul. Speak the mind there in Christ we know. Take me to your sanctuary. Breathe on me. Sopra em mim teu sopro, ó Deus. Teu amor liberta-me. Sopra em
Sopra em mim, Senhor. Sopra em mim, Jesus. Sopra em mim. Inspira-me, Senhor. Sopra em mim. Sopra em mim. Sopra, Senhor, em nossos corações. Tira todo o egoísmo e maldade. Vem nos abrir, Senhor, a tua graça, ao teu amor. Precisamos de ti. Sopra em mim. Pede. Sopra em mim. Com amor, peça ao Senhor. Sopra. Sopra em mim. A última vez bem forte, diga. Sopra em mim. Obrigado, Senhor, pelo teu sopro. Aleluia. Aleluia.